Olá senhores, todos bem? Sejam bem-vindos. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um ponto travado de um crime contra a administração pública praticado por funcionário público contra a administração em geral, que está lá no 321, crime de advocacia administrativa. Advocacia administrativa cujo preceito primário é qual? Patrocinar direto ou indiretamente interesse privado perante a administração pública valente da qualidade de funcionário público, não é? Senhores, o núcleo do tipo, o verbo é patrocinar, é um crime uninuclear. Patrocinar, patrocinar o que significa favorecer, essa é a ideia. Advogar, favorecer, por isso advocacia administrativa, ou seja, o funcionário ele patrocina, ele favorece terceira pessoa perante a administração. É um crime praticado por funcionário público. Não precisa o funcionário público ser bacharel em direito, não precisa ter sido aprovado no exame de ordem, ok? Até aqui, beleza. É o seguinte, como você pode observar, na própria redação do artigo, o patrocínio ele pode ser direto. Quando ele será direto? Quando praticado pelo próprio funcionário público culpado, junto à administração pública a que pertence, preparando petições, justificações, etc., conforme exemplo do professor Galdino Siqueira. Agora, ele pode conversar com funcionários do que se pode fazer, o que você pode, vamos resolver esse problema dessa forma, desse cara, etc. Conversar do que se pode fazer, é muito importante esse exemplo, bem interessante do professor Magalhães Noronha, entendeu? Conversar do que se pode fazer, isso é advocacia administrativa, perceba que não tem grana envolvida. Ou o interesse pode ser indireto, ou seja, por interposta pessoa, funcionário ou não, que oculta o funcionário, fazendo agir em conformidade com o que lhe determina. Ou seja, pessoal, por exemplo, o funcionário faz terceira pessoa assinar. Ele faz uma petição e terceira pessoa assina aquela petição. Ele está advogando. Patrocínio, né? Advocacia administrativa. Beleza. Agora, o que você precisa saber é o seguinte: qual a diferença entre advocacia administrativa e corrupção, advocacia administrativa e prevaricação, a diferença com outros crimes? É bem legal isso daí. Olha só, senhores, o interesse privado, anote no seu caderno, é mega importante isso. O interesse privado não deve corresponder a ato de ofício do próprio agente, segundo o professor Heleno Fragoso. Não deve corresponder a ato de ofício do próprio agente. Legal? Porque se corresponder a ato de ofício do agente, aí é outro crime. Pode ser prevaricação, pode ser corrupção. Legal? Até aqui, corrupção passiva, né? Então vamos exemplificar. O funcionário da prefeitura pede ao delegado de polícia que verifique os antecedentes criminais de terceira pessoa. Eu pergunto, quem verifica antecedentes criminais? O delegado. Tá. E o funcionário da prefeitura? Ele verifica antecedentes criminais de terceira pessoa? Não. Não é ato de ofício. Então, o funcionário público que entrar em contato, o funcionário da prefeitura que entra em contato com o delegado, o funcionário vai responder por advocacia administrativa, o funcionário da prefeitura. Ah, e o delegado? O delegado, ele vai responder por corrupção passiva privilegiada, vez que ele cedeu a um pedido de terceiro. Então imagine você tem um familiar que trabalha na prefeitura. Maravilha? Até aqui? Aí você tem uma empresa
e vai contratar um funcionário e quer saber os antecedentes criminais. Só que seu familiar trabalha na prefeitura. Você chega pro seu familiar e fala assim, ó, é o seguinte, você conhece alguém que puxa antecedentes criminais? Ele fala, conheço o delegado X. Muito bem. Aí o seu familiar fala, deixa comigo. Olha o que eu vou fazer. Eu vou entrar em contato lá com o delegado, eu vou puxar os antecedentes criminais. Eu pergunto, é ato de ofício do seu familiar puxar antecedentes criminais? Não, não é ato. Então o seu familiar vai responder por advocacia administrativa. E o delegado? O delegado ele pode responder por corrupção passiva privilegiada, no 317, parágrafo 2º, vez que ele cedeu a um pedido do terceiro. Agora, se assim fizer, o delegado, né? Se assim fizer porque é amigo pessoal do seu familiar, pode ser prevaricação. Por quê? Porque tem interesse, tem sentimento pessoal. Eu acho que esse é o ponto crucial dos demais crimes, por força do entendimento do professor Heleno Fragoso, onde disserta muito bem, ele fala que não deve corresponder a ato de ofício do próprio agente. Não pode, professor Heleno Fragoso. Se isso ocorrer, o crime será de prevaricação ou corrupção passiva. Legal? E se o interesse for ilegítimo, a pena é diferenciada. A pena é maior do parágrafo único do artigo 321. E quando é que se consuma? Com o primeiro ato de patrocínio. Beleza? Sucesso, até uma próxima oportunidade. Tchau.